Eles chamam de teoria da conspiração. Sempre chamam, até o dia em que os documentos vazam, os nomes aparecem, os arquivos são desclassificados. E aí ninguém pede desculpa. O caso Epstein não chocou o mundo porque era absurdo. Chocou porque foi visível. Porque escapou do controle. Porque, por alguns instantes, o que acontece nos bastidores da elite global ficou exposto à luz. E quando a luz entra, a pergunta não é isso. É verdade, mas quantas vezes isso já aconteceu antes? Jeffrey Epstein não era um bilionário qualquer. Ele não tinha uma grande empresa conhecida. Não era um gênio da tecnologia. Não criou nada que justificasse sua fortuna ou influência. Mesmo assim, circulava livremente entre presidentes, príncipes, bilionários, banqueiros, acadêmicos e celebridades. Tinha acesso a jatos privados, ilhas particulares, mansões em vários países. E por décadas fez exatamente o que quis. Não porque era invisível, mas porque era protegido. Esse é o ponto que muita gente prefere ignorar. Epstein não caiu num sistema falho. Ele prosperou dentro de um sistema funcional. Um sistema onde dinheiro compra silêncio, poder compra tempo. E conexões compram absolvição antes mesmo do crime ser julgado. E é aqui que o caso Epstein deixa de ser sobre um homem e passa a ser sobre um padrão. Porque quando você começa a puxar esse fio, a história responde, sempre respondeu. Só que nem sempre alguém estava olhando. Décadas antes de Epstein, no Reino Unido, um nome dominava a televisão, os hospitais infantis e os corredores do poder. Jimmy Savile, um apresentador carismático, amigo da família real, condecorado pelo Estado, tratado como herói nacional. Durante mais de 50 anos, Savile abusou de crianças e adolescentes em larga escala, dentro de hospitais, escolas, instituições públicas. Pessoas sabiam, funcionários denunciavam, rumores circulavam e nada acontecia. Investigações eram engavetadas, denúncias sumiam, testemunhas eram desacreditadas. Só depois de sua morte, quando ele já não podia ser preso, o castelo desmoronou. Centenas de vítimas apareceram, e o país teve que engolir uma verdade indigesta. Não foi falta de provas, foi excesso de proteção. A história se repete, sempre se repete. Na Bélgica, nos anos 90, o caso Marc Dutroux revelou algo ainda mais perturbador. Um sequestrador e abusador de crianças que já havia sido preso antes, condenado e mesmo assim solto. Crianças morreram enquanto ele estava sob vigilância. Provas desapareceram. Policiais foram afastados. Juízes trocaram de cargo. Quando a população percebeu que o problema não era apenas um criminoso, mas um sistema inteiro falhando seletivamente, 300 mil pessoas foram às ruas, não para pedir justiça, mas para exigir que alguém, finalmente, parasse de mentir. Porque esse é o verdadeiro choque. Não é o crime, é o acobertamento. E toda vez que surge um caso assim, a reação é previsível. A mídia trata como exceção. As autoridades dizem que foi um erro isolado. E o público, cansado, aceita a narrativa porque a alternativa é assustadora demais. A alternativa é admitir que existe uma camada da sociedade que não vive sob as mesmas regras. Uma elite que não teme a lei porque, em muitos casos, ajuda a escrevê-la. Quando denúncias começaram a surgir sobre festas privadas envolvendo políticos e empresários em casas de luxo no Reino Unido, nos anos 80, conhecidas como o caso da Elm Guest House, o padrão voltou a aparecer. Crianças abusadas, nomes poderosos citados, investigações abertas e depois enterradas. Testemunhas morreram em circunstâncias estranhas. Arquivos desapareceram. Policiais denunciaram pressão para parar. E mais uma vez, tudo foi rotulado como exagero, histeria coletiva, mentira. Até hoje, grande parte dos documentos segue inacessível. Não porque não existem, mas porque alguém decidiu que não era hora de o público saber. E não se trata apenas de abuso sexual, trata-se de controle. Nos Estados Unidos, o caso NX-IVM mostrou como elites não apenas encobrem crimes, mas participam ativamente deles. Uma seita disfarçada de curso de autoajuda, frequentada por herdeiros milionários, empresários e atrizes. Mulheres eram manipuladas, chantageadas,
marcadas com ferro quente, não em porões sujos, mas em casas luxuosas, com discursos sofisticados e aparência de exclusividade. Quando tudo veio à tona, muitos perguntaram: como alguém cai nisso? A resposta é simples e desconfortável. Não caem, entram. Porque o poder cria a ilusão de imunidade moral, a sensação de que certas pessoas não precisam obedecer às mesmas regras que o resto do mundo. E então, chegamos ao ponto que conecta tudo. Quando os Panama Papers vazaram, ficou claro que a elite global opera em um universo paralelo. Bilhões escondidos, impostos evitados, crimes financeiros normalizados, chefes de Estado, banqueiros, celebridades. Pouquíssimas consequências reais. O recado foi dado, ainda que de forma silenciosa, há leis e há exceções. E quem tem dinheiro suficiente, compra a exceção. E enquanto tudo isso acontece longe dos holofotes, existe um detalhe ainda mais perverso, que quase ninguém percebe. A mesma mídia que demora anos para tocar nos podres da elite, dedica horas diárias para expor, repetir e amplificar os erros dos pobres. O criminoso da periferia vira estatística de plantão. A mãe solo vira exemplo de fracasso moral. O jovem sem oportunidade vira ameaça social. A narrativa é constante, martelada, diária. O problema está embaixo. O caos mora entre os que não têm dinheiro. A violência é coisa de quem nasceu errado. E pouco a pouco, isso constrói uma ilusão poderosa, quase invisível, de que riqueza é sinônimo de caráter, de que sucesso financeiro revela superioridade moral, de que quem está no topo chegou lá porque é melhor, mais inteligente, mais evoluído. Só que a história real insiste em desmentir essa fantasia. Quando a mídia protege os ricos e criminaliza os pobres, ela não está apenas informando o mal. Ela está educando emocionalmente a sociedade a respeitar quem deveria ser questionado. Ela cria heróis artificiais e vilões convenientes. Enquanto o noticiário repete exaustivamente o assalto cometido por quem luta para sobreviver, ele sussurra, quando não ignora completamente, os crimes cometidos em mansões, ilhas privadas e jatos particulares. Crimes que não nascem da necessidade, mas do excesso. Não da miséria, mas do poder absoluto. E é aí que o caso Epstein se torna insuportável para essa narrativa. Porque ele destrói o mito. Ele expõe que riqueza não purifica ninguém, que dinheiro não refina a alma, que poder não eleva o caráter. Pelo contrário, muitas vezes, apenas remove os limites. Epstein não veio da marginalidade, não foi produto do abandono social. Não cresceu sem acesso à educação ou oportunidades. Ele circulava entre os melhores, entre os mais respeitados, entre aqueles que a mídia tratava como exemplos de sucesso. E mesmo assim, ou talvez justamente por isso, participou de uma rede de abusos que só foi possível porque havia proteção, silêncio e cumplicidade no topo. O contraste é brutal. Enquanto pequenos crimes recebem punição imediata e espetacularizada, crimes gigantescos cometidos por pessoas ricas são tratados como escândalos passageiros, rapidamente substituídos por outra distração. A mensagem implícita é clara. Alguns erros definem uma pessoa inteira. Outros são apenas desvios. E quanto mais essa lógica se repete, mais o público internaliza a ideia de que os problemas do mundo vêm sempre de baixo. Que se os pobres fossem melhores, o mundo funcionaria. Que se os marginalizados se comportassem, tudo estaria resolvido. Mas Epstein, Sabile, Dutros Keneses, IVM e tantos outros casos mostram exatamente o oposto. Mostram que quando não há limite, quando não há vigilância real, quando a imprensa age como escudo em vez de fiscal, o que emerge não é excelência, é degeneração. Não é evolução moral, é decadência disfarçada de prestígio. Talvez o maior crime da mídia não seja apenas esconder os podres da elite, mas convencer milhões de pessoas de que elas deveriam admirar quem nunca foi digno de admiração. Criar um imaginário onde riqueza vira virtude automática e pobreza vira falha de caráter. Epstein não é só um escândalo sexual. Ele é a prova viva menos e morta menos de que o problema
nunca esteve na falta de dinheiro, mas na concentração excessiva dele. Porque quando poucos acumulam poder demais, eles deixam de viver no mesmo mundo que o resto da sociedade. E quando isso acontece, a moral vira opcional. Epstein encaixa perfeitamente nesse quebra-cabeça. Ele não era o cérebro. Era o operador, o intermediário, o homem que sabia demais sobre gente poderosa, gente que não podia ser exposta, gente que precisava de garantias. E nada garante mais silêncio do que segredos compartilhados. Quando Epstein foi preso pela segunda vez, algo mudou. Não porque a justiça finalmente acordou, mas porque ele se tornou um risco, um arquivo vivo, um problema que não podia falar. E então, convenientemente, morreu sob custódia do Estado, em uma prisão onde câmeras falharam, vigilantes dormiram e protocolos desapareceram. Oficialmente, suicídio. Extraoficialmente, mais uma pergunta sem resposta. E talvez essa seja a parte mais sombria de todas. Não é que não sabemos o que acontece, é que aprendemos a aceitar que nunca saberemos tudo. A elite mundial não precisa ser perfeita, ela só precisa ser opaca. Confusa o suficiente para gerar dúvida, complexa o suficiente para cansar o público. Quando tudo parece grande demais, distante demais, as pessoas desistem. E é nesse cansaço que o sistema se protege. Por isso, toda vez que você ouvir alguém dizer que Epstein foi um caso isolado, lembre-se, a história discorda. Ela grita, ela repete, ela mostra o padrão poder concentrado, falta de transparência, proteção institucional. SEAL, NCO, comprado vítimas desacreditadas. E, no final, nenhuma grande consequência estrutural. A pergunta nunca foi quem sabia. Sempre foi quem decidiu ignorar. Porque ignorar também é uma escolha. E quase sempre é uma escolha lucrativa. Se esse vídeo te incomodou, ótimo. Ele foi feito para isso. Porque desconforto é o primeiro passo antes da consciência. E agora eu quero saber de você. Você acha que Epstein foi uma exceção ou apenas o erro que deixou o sistema aparecer? Comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal se você quer mais conteúdos que não passam pano para poderosos. E deixa o like, porque quanto mais esse vídeo circula, mais difícil fica fingir que nada disso existe.